Então vamos lá. Porque o que eu tenho que entender e saber sobre essas ervas? Então assim, existem ervas que têm quantidade de óleo essencial, uma potência de óleo essencial muito maior que as outras. E eu entendendo isso, eu sei a hora que essa erva entra na receita. Ah, tá, mas eu não estou entendendo, mas então eu vou explicar para vocês. Mas eu vou contar uma história, uma linha de raciocínio que eu acho que pode ajudar você a identificar essas ervas, quais tem mais e quais tem menos, tá? Que é uma linha de raciocínio minha, que eu desenvolvi com esse estudo e que eu acho que pode te ajudar bastante. Vamos lá. Os óleos essenciais são produzidos pelas plantas com duas finalidades. Uma é a reprodução, então as plantas liberam esses aromas, produzem esses aromas para atrair polinizadores, e outra é a proteção. Né? Elas criam esses odores característicos para afastar pragas indesejadas. E os óleos essenciais também têm características microbicidas, né? Elas combatem micro-organismos indesejados. Então, é muito natural, né? Eu consigo concluir com isso, que plantas que sobrevivem a situações mais extremas, né? Plantas que sobrevivem em situações mais drásticas de muito calor, pouca água, entendeu? Plantas que sobrevivem em locais que têm menos nutriente no solo, elas acabam, por esse sofrimento, elas acabam desenvolvendo um sistema de proteção muito mais intensivo. Então elas acabam desenvolvendo óleos essenciais muito mais intensos para se proteger. E uma característica morfológica dessa planta, visual, é a característica de folhas menores. Então, então assim, eu consigo entender que se a planta ela vive em situações com menos água, por exemplo, geralmente ela tem folhas menores, que é para evitar a desidratação, né? Ela tem folhas mais peludinhas. Esses pelos são para evitar perder água e também para absorver a umidade do meio ambiente. E naturalmente essas folhas elas contêm mais sabor, mais aroma. Então olha só, visualmente, uma das ervas aromáticas mais potentes que tem é o alecrim. Olha o tamanhozinho da folha do alecrim. Mas olha só, de longe, eu tô aqui, o alecrim está cheirando, tão poderoso que é a característica de óleo essencial dessa planta, né? O alecrim, por exemplo, você que pode ter alecrim em casa, ele não dá praga quase. Não tem, o alecrim sobrevive, você nem precisa molhar. Ele fica no vaso lá, você acha que ele está morto, o danado está lá, de boa. Então assim, são plantas altamente adaptadas para condições extremas. Por exemplo, o orégano, o tomilho, olha aqui, ó, cadê? Aqui o tomilho. São plantas com as folhas pequenininhas. São plantas que elas têm que ter as folhas pequenas porque elas sobrevivem em condições mais extremas e elas não podem perder tanta água, tanta umidade. Então, naturalmente, essas plantas elas carregam uma quantidade de óleo essencial muito maior, ok? E já, diferentemente disso, plantas mais suculentas, que precisam de mais água para sobreviver, elas são naturalmente mais hidratadas. Como que a cebolinha, por exemplo, que eu acabo usando a folha, então eu também posso chamar de uma erva, porque eu uso a folha, mas ela é um bulbo, tá? A salsa, o coentro, a hortelã, né? O manjericão, são plantas que precisam de uma condição mais especial para sobreviver. Precisam de mais água, mais nutriente no solo. Então são plantas que têm quantidades de óleos essenciais menores, ok? Por exemplo, a salsa, ela quase não tem cheiro. Ela tem um gosto muito sutil, um sabor muito sutil. E por que eu tenho que entender isso? Porque eu sei a hora que essa erva entra na receita. E isso vai dizer muito da maneira com que ela vai aparecer na minha receita.